um artigo do Código de Processo Penal, é como se esse artigo personificasse o que é o suspeito. Ou seja, na minha opinião, sincera, ele pinta o suspeito de negro. O suspeito é qualquer pessoa que se prepare para cometer um crime ou que tenha acabado de cometer um crime ou permaneça ilegalmente em território nacional, tenha sobre si um processo de expulsão administrativa, que é uma questão que empurra logo a situação para os estrangeiros negros. E isso leva-me a recordar um episódio que me aconteceu enquanto miúdo, quando um polícia para-me à saída do bairro e disse-lhe que ele tinha que me apresentar um fundamento que me fazia ser suspeito. E ele disse-me, com essas palavras, um preto é sempre suspeito. E só depois de ler esse artigo é que consegui fazer o paralelismo com essa situação e percebi que o próprio artigo dá a possibilidade do agente se justificar, parar qualquer pessoa que seja negra e se justificar com esse artigo. E creio que é um artigo profundamente racista, primeiro, e que nos coloca numa posição de fragilidade legal, porque tudo o que nos fizerem está justificado. Tudo o que nos fizerem está justificado. A filha da minha vizinha bateu à porta a dizer que é para levar a identificação do meu neto, que estava ali com a polícia. Depois eu disse, mas o meu neto tem 13 anos, você não pode ter o meu neto aqui. Ele disse, eu não quero saber. E ele empurrou-me 3 vezes, e eu caí ao chão. Depois eu disse, você está a me empurrar, eu sou diabética, e eu não vejo, e está a me empurrar constantemente. Eu não quero saber. E entretanto, vem outro policial lá de baixo, com o miúdo, de rastos, com calças para baixo, o miúdo só tinha os boxers. A minha reação foi escondi-me, mas não devia ter escondido, mas já deram porrada, isso tudo. Pensavam que eu estava lá no roubo que fizeram um roubo uma moto numa pizza. A minha sobrinha, entretanto, mete a mão na mala para tirar o telemóvel e ele não fez mais nada. Empurrou a minha sobrinha, tirou o telemóvel, a mandou para o chão. E disse, você não vai filmar nada. E ele, entretanto, começou os pontapés a ela. A minha sobrinha, conforme tenta levantar, ele torna-lhe a empurrar outra vez, agarrou-lhe pelos cabelos, arrastar pelos cabelos, parece que tentar arrastar um animal, porque nem um animal a gente faz aquilo. Ela disse assim, isso não vai ficar assim. Para, fica quieta, sua puta, sua vaca. Depois fomos para a esquadra, meteram-me dentro do carro, fui para a esquadra. Cheguei na esquadra descalço, nem sabia dos meus sapatos. Cheguei lá, sentei-me, começaram a mandar vir, falar bem mal comigo, tipo, chamar bem de nomes. Nem me perguntaram o que é que se passou, o que eu estava ali a fazer, se tinha sido eu, nem nada disso. Na esquadra era socos, pontapés, era tudo. Aqui ainda tínhamos as pessoas ali nas janelas a verem isso, na esquadra não tinha ninguém, era eles e eles. E tu foste para a esquadra sem calças? Só quando cheguei na esquadra é que me meteu. Depois ele olhou assim para mim, olhou para o meu colega, disse que o meu colega tinha mais ar de bandido, vai pôr no relatório que ele estava em cima da moto. Se o meu colega nem foi apanhado em cima da moto, depois pôs lá no relatório que o meu colega estava... Ele é que disse, não sei se ele pôs, ele disse que ia pôr que o meu colega estava em cima da moto e eu estava atrás a empurrar ele. Dizíamos contar com a polícia, está a ver? E eu não conto com a polícia, para mim eu quero estar longe deles, eu não quero nada com eles. Tenho a certeza se fosse uma pessoa como é que eu dizer, um tuga assim, talvez isso tinha acontecido. Eles têm que mudar a maneira de tratar os cidadãos têm que evitar de maneira de tratar as pessoas. Porque nós não somos cães, não somos animais. Agora, todos os animais têm proteção e nós também, como cidadãos, também temos que ter proteção. Porque os policiais abusam da farda, abusam do poder. Não te sentes seguro ao pé da polícia? Não. Eu tinha saído da casa dos meus avós com a minha mãe. Quando estávamos a chegar à rotunda, vimos um carro da polícia. Entrei ali para o parque de estacionamento, este aqui mesmo. Viram-me a deixar a minha mãe para ela poder entrar para o prédio. E quando fui
dar início para fazer marcha, para estacionar o carro mesmo no parque de estacionamento, decidiram ligar as luzes e parar-me. Eu sigo as instruções que eles me deram, dou os meus documentos, dou a carta de condução. Na altura é a carta de condução da Guiné. Ele disse depois, mas conduzindo com esta carta é como se não tivesse a conduzir com qualquer documento que lhe dê habilidade de conduzir em solo português. Mexeram nos bolsos, procuraram-me para ver se eu tinha alguma droga ou etc. Ou se eu tinha alguma arma, perguntaram-me, meteram-me no carro e levaram-me para a esquadra. Eu dei-lhes a informação de que o meu pai, ele não é advogado até, ele é juiz, que ele cada vez que vem cá para Lisboa, ele conduz sempre com a carta de guineense dele e ele sempre lhe foi informado que ele tinha um prazo de 90 dias para poder conduzir com qualquer carta estrangeira, a partir do momento que se entra em solo português. Expliquei-lhes isso tudo, eles não quiseram, acho que como eles já tinham feito o statement que eles tinham feito a dizer que aquilo basicamente não contava como nada, como se eu não estivesse a conduzir, então eles não podiam voltar atrás com a palavra deles e já tinham demorado tanto tempo, então eles decidiram mandar-me para tribunal. No julgamento, basicamente, a juíza pediram 15 minutos, foram procurar as leis que existiam e ela viu lá que havia uma lei a dizer que qualquer carta estrangeira pode conduzir em solo português durante 195 dias e que eu podia ir livre, porque eu não tinha cometido nenhuma ofensa. Sempre achei que, pelo menos nestas zonas aqui, basicamente nas zonas da linha de Sintra, eu acho que há sempre um perfil que a polícia tenta seguir. Achas que foi racismo, é isso? Acho que sim. Porque não havia nenhum motivo para eles me pararem, eu não estava a cometer nenhuma ofensa, não cometi nenhuma infração enquanto conduzia. Estava a circular com a minha mãe dentro do carro e mesmo assim decidiram parar-me. Eu estava mesmo... Quer dizer, se eu vou estacionar aqui neste parque de estacionamento mesmo ao lado do prédio, quer dizer que eu moro aqui nesta zona, que eu moro perto. E eles, desde o princípio até ao fim, nunca me explicaram o porquê de me terem parado. Mas provavelmente uma pessoa branca, portanto, que olhe para isso, o que vai pensar é que está a ser protegida de pessoas como eu. O olhamos por si, portanto, pela segurança de todos, portanto, uma família branca, várias coisas, videovigilância, portanto, várias coisas que estão num só cartaz e todas elas más. E, portanto, o próprio cartaz fala por si. Direito sempre foi a minha paixão, portanto, não sabia o que era direito em si, mas sempre tinha como objetivo ser advogado, não outra coisa. Se calhar a partir dos 12, 13, quando comecei a me aperceber das dificuldades que nós tínhamos em defender-nos. Portanto, muitas vezes havia abusos, éramos agredidos e tudo mais, e nós não tínhamos voz, não tínhamos mecanismos nenhuns que nos ajudassem a proteger dessas agressões. Já tive um episódio em que estávamos dois colegas, e eu de fato e gravata, e a colega também bem trajada como advogada, e ele ia funcionar ao fazer a chamada, olhou para nós, é doutora tal, sim, o senhor é o arguido. E portanto nem conjunturou, porque já estava tão formatada a hipótese de eu poder ser o advogado. Portanto, e portanto isso mostra que o nosso papel, o papel que nos está reservado na justiça, é sempre o de arguido. O que acontece é que o sistema judicial reage de uma forma muito mais gravosa sobre o cidadão estrangeiro negro do que sobre o cidadão português. Em situações iguais, aplicam muito mais a prisão preventiva, as penas são muito mais duras, a execução das penas é muito mais complicada. Eu tenho vivenciado isso, pelo menos tenho feito esse tipo de leituras. Mas muda quando o cidadão não é estrangeiro, mas é português e negro? Não muda. Aqui a questão é mesmo, para mim, é a mesma coisa. O que eu sinto quando entro nas zonas prisionais, e entro com muita frequência, é que realmente há um conjunto de indivíduos de raça negra
muito significativa relativamente às outras raças que existem também na comunidade prisional. Nós costumamos ouvir com alguma frequência esta ideia de que há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, mas também poderíamos dizer que há uma justiça para brancos e uma justiça para pretos, para negros, uma justiça para portugueses, uma justiça para estrangeiros. Não creio que isso resulte de alguma discriminação feita em termos dos tribunais, isso não existe. Agora, mesmo sem ser na qualidade de diretor-geral e mesmo sem ser na qualidade de magistrado, acho que é fácil de compreender que essas pessoas, as pessoas de raça negra, em muitas circunstâncias, têm condições habitacionais, têm condições de trabalho, condições sociais, enfim, têm um enquadramento mais desfavorável do que tem a população branca em Portugal. Os negros são mais vulneráveis, digamos. É preciso uma certa quantidade de prova para condenar alguém. Será que para um branco é necessária mais prova, exatamente nas mesmas circunstâncias, do que para um negro? Há possibilidade de estudar tudo isso. E o que é que acha? O que é a sua sensação? Sem querer ser... Enfim, acho que sim, que em certas circunstâncias há um desfavor a partir logo da atividade policial. Há uma desconfiança. Se nós nascemos, se nós crescemos, se nós somos educados numa comunidade de pessoas excluídas, não é? Pessoas desfavorecidas, obviamente que o caminho do crime é mais provável do que se nós nascemos no berço de ouro, se nós nascemos num bairro normal, digamos assim, em que tudo se passa de acordo com as regras. A justiça depende muito de quem a aplica, do polícia, do juiz, do procurador, certo? Mas independentemente dessas dissonâncias que têm a ver, digamos, com a personalidade de cada um dos agentes, tive sempre a percepção de que há uma diferenciação que resulta do tipo de arguido, do tipo de cidadão que teria ou não teria cometido o crime, que há um preconceito. Que leva a achar... Um preconceito, é forte dizer isto, mas é um preconceito que é de natureza racial, que as pessoas não assumem, que dizem que não, mas de facto ele existe. A comunicação social trabalhou de tal forma que na mente das pessoas o cidadão negro dificilmente é uma pessoa trabalhadora, portanto, ou é um marginal, ou é um traficante, ou é E os juízes, os procuradores, todas as pessoas que trabalham nesse sistema judicial não deixam de ser pessoas. Não estou a dizer que todos os juízes ou todos os procuradores pensam dessa forma, mas eu tenho visto isso, portanto, que quando são negros, as penas são muito maiores, a aplicação da prisão preventiva é muito mais vezes aplicada mesmo dentro da prisão, enquanto há diferenças, porque o português, entre aspas, sai a meio da pena e o estrangeiro negro tem que cumpri-la praticamente até final. Numa atuação que fizemos lá na prisão da ópera, e estava lá um senhor da Gulbenkian. E ele chegou a pé de mim e disse: olha, toma o meu cartão, eu ainda estava preso. Quando fores à rua, liga-me. Passado um mês ou dois, eu vim de precária a primeira vez. E ele pensou se calhar que eu não ia lhe ligar, eu lhe liguei. Depois saí de vez. Passado 2 meses, ligam-me: olha, vai abrir a atividade nas finanças, de recibos verdes, vens trabalhar connosco aqui numa empresa que trabalha para nós. E foi aí que eu fui trabalhar. Eu preparo as salas, ponho plateias, mesas para reuniões, faço um pouco de tudo. Tinha 8 meses, os meus pais separaram-se e desde aí nunca tive documento. Eles separaram-se, não trataram da minha documentação. Com 17 anos eu vim tratar sozinho os documentos
Deram-me a residência por 5 anos, porque eu nasci cá, e deviam-me dar a nacionalidade, porque eu nasci cá. Pus os advogados e a tratarem-me de documentação, consegui a residência. Passado 1 ano ou 2, fui preso. Antes de caducar, pus para renovar. Entretanto, saí. Eles não querem renovar a residência, dizem que é por causa do registro criminal. Eu não percebo essa situação dos documentos. Se eu nasci cá, ainda vou ter residência. Quando alguém chega ao 5º ano de escolaridade e é quase que pressionado a sair da escola, portanto, não tem a nacionalidade, não pode jogar futebol, não lhe dão a residência, não consegue trabalhar, portanto, não há um outro caminho, portanto, mesmo que ele queira escolher, está muros a separar-lhe do outro caminho. E isso é uma justificação para quem quer colocar toda a responsabilidade do lado dessa comunidade. Portanto, a minha vida está assim. Não posso tirar a carta de condução sem a residência, só que o passaporte não dá. Nunca fui a Cabo Verde e tenho passaporte de Cabo Verde. Isso é um bocado ridículo. Uma pessoa nasce cá. Sim, já fiz a minha porcaria, mas já paguei. Estou a pagar ainda, já paguei. Estou a trabalhar, honesto. Não sei o que é que eles querem mais. nós como sociedade queremos fabricar marginais, mesmo de forma indireta, e depois achamos que a responsabilidade é dessas pessoas. Se eu não tiver dinheiro para ajudar a minha mãe, o que é que eu vou fazer? Não vou querer optar por ela a vida outra vez, não é? Se não fosse este trabalho que eu conseguisse, onde é que eu ia conseguir trabalho? Outra vez. Sem documentação.